Olá Maringá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa TV Evangelizar, o programa Vozes da Cidade, esse é o nosso encontro diário aqui na sua televisão. Muito obrigado pelo carinho que você sempre me recebe, eu fico imensamente feliz, tá bom? Desde já um ótimo finalzinho de tarde para você. É o nosso programa aqui direto do estúdio de Maringá, para mais de 40 cidades e claro, também através do nosso YouTube TV Evangelizar Oficial, para você ficar sempre bem informado e receber conteúdos de qualidade. Hoje nós vamos falar sobre trabalhar com segurança, como é importante isso, né? Cuidar da sua vida, cuidar do seu local de trabalho. O que muda nas leis de 2025? Eu recebo o engenheiro de segurança, o Ednei Furquim, ele que coordena a área de medicina do trabalho nas empresas e ele vai conversar com a gente. Ednei, pode chegar aqui no estúdio da TV Evangelizar. Desde já, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Obrigado pela presença. Pode sentar aqui para a gente conversar. Eu já começo a nossa conversa já, mas antes tem matéria. Pode colocar no ar. Muito se vê, mas pouco se fala. Acidente de trabalho é assunto sério e merece a atenção de todos. A cada 3 horas e 40 minutos, um brasileiro morre de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Nos últimos anos, 1.800.000 trabalhadores foram afastados por conta desses episódios e, ao todo, foram registradas cerca de 6.000 mortes. Esses dados da Previdência Social preocupam. Comparando com outros países, o Brasil está em 4º lugar no ranking mundial que avalia essa fatalidade dentro das empresas. Podemos citar vários fatores que levam a isso, como por exemplo, jornada de trabalho prolongada, pressão frequente por resultados, negligência, lesões por esforços repetitivos e manuseio de cargas ou de produtos perigosos. Para vocês terem uma ideia de como esses casos são recorrentes, aproximadamente há 65 anos foi implementada uma lei no país que torna obrigatória nas empresas uma comissão de prevenção a acidentes, a CIPA. Os membros dessa comissão realizam reuniões mensais para debater os problemas de segurança do trabalho encontrados nas empresas e buscam soluções para que a saúde do funcionário seja preservada. Mas além desse trabalho realizado pela CIPA, é de extrema importância que as empresas criem uma cultura de prevenção de acidentes. Nada mais justo que manter o cuidado e o bem-estar de todos os colaboradores e da própria corporação, não é mesmo? Te encontro num próximo vídeo. Até! É o Vozes da Cidade, aqui na TV Evangelizar. Obrigado à nossa equipe de jornalismo, sempre preparada, trazendo boas informações. E eu estou aqui com o engenheiro de segurança, o Ednei. Seja muito bem-vindo, Ednei. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa TV Evangelizar. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e estar com esse público maravilhoso. E hoje vamos falar sobre trabalhar com segurança. E aí entra algumas mudanças nas leis trabalhistas para esse ano de 2025 que as empresas e os trabalhadores precisam conhecer. Quais são elas, Ednei? A principal mudança, Rafael, ela está ocorrendo agora no mês de maio, que é a inclusão dos riscos psicossociais dentro das normas regulamentadoras, né? As normas regulamentadoras, só para contextualizar, elas saem da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que rege hoje os direitos e deveres dos trabalhadores e também os direitos e deveres dos patrões. Então, a principal mudança que houve, que a partir agora de maio, todas as empresas têm um ano até maio de 2026 para fazer a adequação desse sistema de avaliação dos riscos psicossociais. O que são esses riscos psicossociais? São aqueles que, dentro do ambiente de trabalho, podem fazer com que o trabalhador tenha uma doença, desencadeie uma síndrome que acabam, de certa forma, gerando acidentes de trabalho ou uma condição inapropriada que a pessoa fica doente em relação ao trabalho. Mas também tem o outro lado, né? O lado da empresa, que ela parte para uma parte social e não só para aquela parte de produção. Ela começa a avaliar de uma maneira mais adequada o seu trabalhador, o seu posto de trabalho, a sua liderança, para que ela consiga ter uma produtividade sem denigrir a saúde ou a imagem do trabalhador. Então esse é o
principal mudança para 2025. Virão outras, né? Existe dentro do Ministério do Trabalho uma comissão tripartite paritária, que ela define as regras, as normas, aquilo que é mais benéfico ao trabalhador e ao empregador também, logicamente. Mas sempre voltada pelo protecionismo ao trabalhador, para que realmente ele tenha uma condição que as empresas não vejam só produção, mas não vejam também o trabalhador como uma máquina, mas sim como uma pessoa, como um ser humano. É importante a gente ficar por dentro dessas informações, e a portaria 3665/2023 trouxe novas regras para o trabalho aos domingos e feriados. É importante a gente falar sobre isso. Como que essas mudanças impactam setores que dependem de operação contínua, como indústrias, construções? Como que funciona? Essa questão dos trabalhos aí em domingos e feriados, o que vai fazer com essa mudança na legislação? Que haja mais empregabilidade, que os patrões acabem por contratar mais pessoas e realmente dar folga. Porque hoje o que acontece muitas vezes é o pessoal dobrar. Dobrar para fazer, vamos falar, cobrir essa atividade. E daí acaba sendo pago hora extra ou horas compensadas. Mas isso faz com que, por um lado, a saúde não fique boa, porque nem sempre o dinheiro ele é satisfatório para suprir as necessidades do cansaço físico, do esgotamento por um trabalho, vamos falar, contínuo, sem folga ou sem ter assim um descanso adequado. Então, essa norma, ela visa muito assim, fazer com que o trabalhador tenha a condição de trabalhar de forma adequada, dentro de um horário adequado, sem desgastar demais. Porque o trabalho, vamos falar assim, o cara que trabalha de segunda a segunda sem folga, mesmo recebendo hora extra, mesmo às vezes infringindo alguns conceitos relacionados à parte trabalhista, né, acaba fazendo com que esse trabalhador fique doente. Desencadeie uma doença, não vá trabalhar, se afaste pelo INSS, e quem paga essa conta? Todos nós, né, de certa forma. Ou o trabalhador que vai ter que cobrir lá o trabalho desse que se afasta, que acaba também se desgastando, gerando uma doença ocupacional, uma síndrome de pânico, assim por diante, ou até mesmo um acidente de trabalho. Então essas mudanças, elas são assim muito benéficas no sentido de proteger realmente o trabalhador de uma forma mais adequada. Por isso que essa conversa é um serviço de utilidade pública para você que está aqui com a gente, junto com o engenheiro de segurança, o Ednei Furquim. E Ednei, como que as negociações com os sindicatos, eles podem influenciar o planejamento de projetos? O sindicato, ele tem assim, quando ele realmente é atuante e defensor das causas trabalhistas, a gente sabe que em tudo, existem empresas, sindicatos, assim por diante. Mas quando o sindicato ele é mais atuante, realmente no sentido de proteger o trabalhador, ele pega o que está na lei e negocia com a empresa situações que sejam mais benéficas ao trabalhador, tipo uma compensação mais adequada, vamos falar assim, uma escala de folga mais adequada, ou uma condição para que tenha alguns benefícios que sejam compensatórios. Então, quando o sindicato é atuante, ele faz com que realmente a lei se aplique. O sindicato ele pode e deve, com certeza, se associar ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, e aí, em conjunto, fazer ações fiscalizatórias, porque a gente sabe que tem empresas muito boas que seguem as regras e fazem acontecer, seus trabalhadores não têm afastamento, não têm lesão, mas, infelizmente, nós temos empresas que elas não seguem nada, e que elas fazem do jeito que elas acham que tem que fazer. Então, assim, o trabalho do sindicato é extremamente fundamental nesse sentido de realmente proteger o trabalhador e fazer com que as normas se cumpram. É por isso que nós estamos recebendo aqui um engenheiro de segurança, está conversando com a gente, tirando várias dúvidas. Ele permanece com a gente aqui no estúdio da TV Evangelizar. Rapidinho, coloca para mim a previsão do tempo para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região. Confere comigo na tela da sua TV Evangelizar a previsão do tempo aqui na nossa cidade de Canção e algumas cidades aqui da nossa região. O nosso entrevistado continua aqui, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o nosso Vozes da Cidade. É o Vozes da Cidade de volta aqui na sua TV Evangelizar, hoje falando sobre trabalho com segurança, o que muda nas leis, algumas questões importantes. O Ednei falando de forma muito clara, muito precisa, trazendo essas informações para a gente, ele que é engenheiro de segurança. Eu já retomo essa conversa com ele, mas antes tem matéria, por favor, pode colocar no ar. No dia 27 de julho, o Brasil celebra o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, uma data que relembra a importância da segurança e prevenção no ambiente laboral. Porque uma vez
acontecido o acidente, a gente não tem mais, né, como voltar no tempo e ter o ente querido de novo, ter aquele membro, aquela parte do corpo que foi afetada, amputada novamente. Então, nós precisamos cada vez mais entender a necessidade de que os acidentes de trabalho não ocorram. Em comemoração a este dia, o Ministério Público do Trabalho lançou o documentário Vidas Marcadas, os impactos humanos dos acidentes do trabalho. Um filme de 10 minutos que oferece uma visão tocante sobre as consequências desses acidentes na vida das pessoas. O documentário traz histórias emocionantes de 3 pessoas cujas vidas foram drasticamente alteradas por acidentes de trabalho. Clodoaldo Godinho, que mora na região metropolitana de Curitiba, é um dos protagonistas. Clodoaldo tinha o sonho de ser jogador de vôlei, porém perdeu as 2 mãos em um acidente após apenas 12 dias de trabalho sem treinamento adequado. Eu acabei tendo os 2 braços prensados na máquina, porque eu não sabia que simplesmente era necessário acionar uma trava de segurança para que essa máquina não baixasse automaticamente. Hoje ele se reinventa como técnico em segurança do trabalho e palestrante, utilizando a experiência para conscientizar outros trabalhadores e empregadores sobre a importância de um ambiente de trabalho seguro. Hoje muitas empresas pensam apenas em indenizar um trabalhador caso isso aconteça, mas realmente é a consequência de um acidente. Não é apenas aquele 1 minutinho, não é aquele, não, mas é rapidinho, não tem que usar um EPI, não tem que desligar uma máquina para fazer uma atividade, fazer uma limpeza. É a consequência desse pensamento que eu gostaria que as pessoas entendessem, que aquele minutinho vai custar o resto da vida dela, sabe? E que é esse aprendizado que eu tive que eu gosto de passar para frente para as pessoas, para que evitar que outros passem por isso também. São Paulo lidera o ranking de acidentes, seguindo de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A especialista em direito do trabalho enfatiza a importância das empresas implementarem programas de prevenção de acidentes e oferecerem treinamentos adequados. É dever da empresa ter um acompanhamento, um serviço de medicina do trabalho que a oriente sobre todas essas obrigações que ela deve cumprir. Ela deve treinar e orientar e fiscalizar os trabalhadores no dia a dia também no cumprimento dessas normas. E os trabalhadores precisam se conscientizar também de que não dá para ter aquela confiança excessiva de que eu sou a supermulher, o superman, e de que, não, isso não vai acontecer comigo. Porque, infelizmente, quando a gente menos espera, né, é que aquela fatalidade acontece. Obrigado sempre à nossa equipe. Você pode assistir novamente o programa. Daqui a pouquinho a gente já coloca no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Todos os programas ficam à sua disposição. Você de Maringá, das mais de 40 cidades, sempre junto aqui com a gente. Deixa eu continuar a nossa conversa com o Ednei, engenheiro de segurança. Ednei, a ampliação da licença paternidade para até 20 dias no programa Empresa Cidadã já é uma realidade em 2025. Como que isso pode afetar a gestão de equipes em projetos de engenharia? Explica para a gente. Eu não vejo assim como afetar. A gente pensa assim que as empresas elas têm que aprenderem a se organizar. Essa ampliação ela faz com que realmente assim o pai, né, ele tenha a condição de dar um suporte maior. Consequentemente, isso vai o tornar um pouco mais feliz, vamos dizer assim, e ele vai trabalhar de uma forma adequada. Com certeza. As empresas, o que elas têm que fazer? Simplesmente ela tem que se adequar a essa realidade no sentido de ampliar o seu quadro funcional, que muitas vezes é só pegar pela quantidade de vagas que toda segunda-feira Maringá anuncia, né? É verdade. Nós temos um valor ali muito grande de vagas não preenchidas. Aí vem a pergunta, essas vagas não são preenchidas porque falta mão de obra, essas vagas não são preenchidas porque não há interesse dos trabalhadores, ou essas vagas não são preenchidas porque não há uma condição de trabalho adequada? Então são vários questionamentos que às vezes a gente se pergunta por que tantas vagas. Mas muitas vezes as empresas também elas já estão condicionadas. A lei só rege tantos dias, então eu vou trabalhando enquanto dá com esse trabalhador. E não me importa a condição de trabalho dele, o que importa é o que ele faça aqui, não me importa a condição da casa dele. Se ele vai ter que ficar com filho ou não com filho, se ele vai arrumar creche, se ele não vai arrumar creche, assim por diante. É lógico que
Tem todo um contexto de outras empresas que nós conhecemos da região que tem, inclusive creche, que pagam escola para filhos e assim por diante. Mas eu vejo assim que é muito benéfico isso para o trabalhador. Sim, toda lei que ela venha ampliar a condição dele ter uma condição de família adequada vai fazer com que ele trabalhe melhor, consequentemente renda melhor e não se acidente no ambiente de trabalho, né? Com certeza, vem para beneficiar o trabalhador, isso é muito importante. A legislação exige mais treinamentos periódicos em segurança do trabalho. Como que as empresas, Ednei, estão equilibrando esses treinamentos com a sua rotina, a sua produtividade do dia a dia? Ótimo questionamento, Rafael. Assim, o treinamento é fundamental e é obrigatório, né? Toda empresa tem um operador de máquina, alguém que vai fazer uma movimentação de carga, alguém vai trabalhar em altura, que tem muito acidente, tivemos acidentes graves recentemente na cidade com morte, né? Alguém que vai entrar no espaço confinado. Então tudo isso depende de treinamento, o funcionário tem que ser capacitado. Maringá é um centro de exportação de educadores, vamos dizer assim, com universidades, com cursos técnicos e assim por diante. Uma informação legal, né? Por exemplo, a própria Associação Comercial, né, de Maringá, ela criou dentro da sua amplitude ali o núcleo de engenheiros de segurança, inclusive está disponível para a comunidade, para os empresários, para os microempresários, muitas vezes tem dúvida do que fazer, de como fazer. Esse núcleo é aberto para os associados ou para quem quer consultar lá, tem vários engenheiros de segurança lá para dar esse suporte, dar esse apoio, é uma coisa bem interessante. O próprio CREA, eu estou hoje como inspetor na área de segurança do trabalho dentro do CREA. O CREA também tem uma prestação de serviço à própria comunidade em si, basta que seja solicitado e verificado ali. Então, é fundamental essa questão dos treinamentos, e aí a gente pode indicar treinamentos realmente adequados e não uma coisa que é importante dizer assim, né, que a pessoa não compre certificado, tá? Isso acontece muito, né? A pessoa pega e vai num ambiente, vai num profissional e ela pega o certificado, ela não faz o treinamento. Isso pode significar a vida ou a morte dela. Com certeza. É um trabalho em altura com um cinto não preso porque o cara não sabe fazer um nó adequado de uma linha de vida, pode causar uma queda e causar a morte. Então o treinamento ele é obrigatório, é fundamental e Maringá tem N profissionais, técnicos de segurança, técnicos de enfermagem, bombeiros civis, engenheiros de segurança, tudo capacitado nessa área. Médicos do trabalho, né? Minha gente, é o que o engenheiro de segurança, o Ednei, está dizendo aqui, realmente é muito importante. É a sua vida não tem preço, não é verdade? Ednei, e a questão da jornada 12x36, que agora tem regulamentações mais claras, como que está essa situação? É um ponto fundamental, porque trata-se bastante aí da questão da CLT, né, da consolidação dos leis de trabalho, que ficava muito obscuro muitas vezes. Quem poderia fazer essa jornada 12x36, quais profissionais, quais áreas, né? E até mesmo na questão, assim, por exemplo, um profissional que faz 12x36, ele não pode fazer uma hora extraordinária, porque ele já faz uma jornada longa, né? Tem um intervalo ali de refeição e isso pode impactar na qualidade de vida e na saúde dele. E até porque, muitas vezes, esse profissional que faz 12x36, ele trabalha em mais de uma empresa. Então, hoje ele trabalha numa empresa, faz 12 horas, aí ele vai para outra empresa, faz mais 12 horas muitas vezes. Então, se ele tem um excesso de jornada, se não tem uma regulamentação, ele fica aquém. O sentido da regulamentação, de trazer outras áreas que podem fazer, facilita muito a vida, porque muitas vezes para a empresa é interessante essa jornada de 12x36 para os trabalhadores, e era regulamentada apenas para algumas profissões, vigilante, segurança e assim por diante. Hoje não. Hoje, com essa regulamentação, você pode estender esse horário a outros tipos de profissionais. Então isso é muito mais benéfico. Mas desde que seja, como você diz, de forma adequada e seguindo as regras que foram determinadas, né? Que o cara tenha ali um intervalo para ele poder fazer a refeição, que ele faça apenas as 12 horas, não tem hora extraordinária, porque senão o organismo dele em si não vai aguentar. Né? Não aguenta. Por isso que essas informações são importantes. Hoje, recebendo o engenheiro de segurança, o Ednei Furquim, aqui junto com a gente no estúdio da TV Evangelizar. Ednei, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pelas preciosas informações, seja sempre bem-vindo aqui à TV Evangelizar. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Toda vez que quiserem tratar desse assunto, para mim é muito satisfatório. Rafael. Muito obrigado. Pode permanecer aqui no estúdio junto com a gente. São informações importantíssimas que coloca sempre o trabalhador na segurança que ele merece. Obrigado pelo seu carinho, espero que você tenha aproveitado essas informações. O programa já está disponível no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial. Fiquem todos com Deus, um excelente
finalzinho de dia para você, uma noite abençoada e amanhã a gente está de volta aqui no Vozes da Cidade. Aquele abraço. Tchau, tchau.